Bom dia. Nós vamos ler na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, os 3 primeiros versículos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Amém. Nesta pequena carta, há 3 referências à esperança. Isto é relativamente muito, considerando que em algumas cartas que nós já estudamos, bem maiores, a palavra esperança ocorreu 1 ou 2 vezes. Aqui nós estamos diante da esperança da vida eterna. E todas as palavras que Paulo usou nesses 3 versículos, elas estão relacionadas com essa esperança da vida eterna. A esperança da vida eterna aqui é a expressão-chave dessa passagem e desse capítulo, assim como no capítulo 2, assim como no capítulo 3. Eu achei interessante essa disposição que Deus deu à palavra esperança nessa carta e em algumas outras que nós já estudamos, porque o apóstolo Paulo, ele escreveu essas cartas e aquilo que ele tinha para dizer a respeito de Deus e da esperança, inspirado pelo Espírito Santo. Então, o encadeamento de palavras que ele usa, sempre num tom crescente de importância, visa destacar e visa enfatizar aquilo que é maior, aquilo que é básico para tudo aquilo que ele está dizendo. Pela graça de Deus, eu pude notar isso, mas resolvi conferir. Então eu fui aos melhores comentaristas, incluindo João Calvino, e eles são unânimes em reconhecer isto.
que todas as palavras usadas por Paulo aqui, elas têm a intenção de enfatizar a esperança da vida eterna. Então, elas estão ligadas para destacar a doutrina da esperança como aquilo que é realmente o nosso incentivo para tudo mais. O incentivo para a frutificação, o incentivo para a santificação. É como o apóstolo Pedro também faz nas suas cartas. Portanto, nós vamos meditar nessa passagem e não vai ser possível meditar em toda essa passagem, em todos esses 3 versículos hoje, porque diante do que Paulo fala aqui, o esboço do meu sermão tem 7 divisões. E cada uma dessas divisões poderia render vários sermões. Paulo está dizendo que ele foi escolhido por Deus como apóstolo de Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que Deus prometeu. Então, a primeira palavra que faz parte desse encadeamento crescente aqui de realidades, de doutrinas, é a fé. Paulo foi escolhido por Deus para promover a fé dos eleitos. Nós somos pessoas que se acostumam com as coisas. Faz parte do ser humano se acostumar com as coisas. O nosso corpo se acostuma com determinadas realidades físicas e geográficas. A nossa consciência se acostuma com as realidades psicológicas. A nossa vontade se acostuma com as necessidades da vida. E nós também nos acostumamos com as realidades religiosas, espirituais. Nós estamos acostumados com a palavra fé. É uma palavra do nosso meio, é uma terminologia religiosa. Especialmente nós que nascemos em lares evangélicos, ouvimos a palavra fé desde criança. E dizemos que nós somos da fé. E dizemos que temos fé. Mas o que é a fé? Se alguém te perguntasse o que é a fé, o que é que você responderia? Porque nós temos o dever de dar testemunho da fé que uma vez, para sempre, foi entregue aos santos. A palavra de Deus nos diz isso. Nós temos responsabilidade de falar dessa fé. E às vezes, quando menos esperamos, alguém nos pergunta, mas o que é fé?
que é que nós responderíamos? Fé é crença? É uma maneira de responder. Crença é praticamente um sinônimo de fé para muitas pessoas. No mundo religioso, que não é o cristianismo, fé é uma crença. Fora da religião, fé é uma crença ou confiança em alguém ou em alguma coisa. É um tipo de esperança. Mas o que é fé nas Escrituras Sagradas? O que é que Deus tinha em mente quando Ele falou de fé? Quando Jesus Cristo disse, tenhais fé em mim, o que Ele estava querendo dizer? O que é que a Bíblia diz quando nos fala para darmos testemunho da fé em Jesus Cristo? Bom, de acordo com o contexto da palavra de Deus e com todo o ensino da palavra de Deus, fé não é apenas um elemento religioso. Ela faz parte da religião. Mas não é apenas um elemento religioso. Nós já falamos aqui sobre a tríade fé, esperança e amor. E a Bíblia diz que esses três vão ser ou vão estar juntos até o fim, mas o que vai permanecer mesmo para a eternidade é o amor. A fé e a esperança vão durar até a volta de Cristo. Porque a fé e a esperança são necessárias para sustentar essa espera da volta de Jesus Cristo. Deus sabe disso e Ele vai nos sustentar com essas duas capacidades, com esses dois poderes, para sermos encontrados irrepreensíveis. O que é que a Bíblia então diz sobre a fé? A Bíblia tem uma definição de fé, que é bastante conhecida de todos nós. E diz então que fé é a convicção daquilo que nós cremos e daquilo que nós não vemos. É a convicção de fatos que se esperam e que se não veem. As palavras exatas são: fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Mas essa definição, ela está relacionada com a capacidade de receber e aceitar a palavra de Deus, com relação às coisas que nós não podemos entender, e ver, e tocar. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus como um todo a respeito da fé,
nós percebemos que fé é um modo de vida, é uma qualidade de vida, é um estilo de vida. A Bíblia diz que nós vivemos pela fé. Essa fé, ela sustenta a nossa relação com Deus e uns com os outros em conexão com Deus. A fé é o poder de Deus com que Ele regenera e transforma os nossos corações. A partir do momento em que nós cremos, e isso se chama fé, nós passamos a viver pela fé. A fé, portanto, é esse poder que faz com que nós nos relacionemos com Deus como o nosso Pai Celestial, com Jesus Cristo como nosso Salvador, com o Espírito Santo como nosso Consolador. A fé faz com que nós creiamos em Deus de fato e de verdade. A fé faz com que nós desejemos obedecer a Deus e viver para o inteiro agrado dele. A fé, ela é a expressão da vida eterna. Nós sabemos quem é Deus e nós sabemos o que é a vida eterna e nós vivemos a vida eterna pela fé. A nossa comunhão com Deus e com Jesus Cristo é pela fé. Quando a fé penetrou os nossos corações e nos colocou em contato com Deus e com a verdade de Deus, nós deixamos de ser criaturas simplesmente humanas e passamos a ser filhos de Deus, criaturas espirituais de Deus. A nossa comunhão com Deus se chama fé. É a fé que nos possibilita crer em Deus como um ser existente, pessoal e único. Isso se chama fé. Quando nós nos relacionamos uns com os outros como irmãos em Cristo, essa relação, essa comunhão se chama fé. Tudo que nos envolve com Deus e uns com os outros em conexão com Deus e Jesus Cristo é fé. E é justamente a fé que nos faz olhar para Deus como Pai, para Jesus Cristo como Salvador, para o Espírito Santo como nosso Consolador e aquele que nos ensina a palavra de Deus. É a fé que nos move a falar com Deus e a depender dele como nosso Pai. É a fé que faz
com que nós estejamos aqui agora neste santuário, ouvindo uma mensagem da parte de Deus, é a fé que nos leva a resistir às tentações e rejeitar as coisas que não agradam a Deus. É a fé que nos leva a pensar em Deus como quando somos atingidos por alguma adversidade e nos voltarmos para Deus na dependência dele. É a fé que fez com que Davi dependesse de Deus em toda a sua vida e produzisse os salmos que nós estamos estudando através da mensagem do boletim, para nossa instrução. A fé é dinâmica. Ela produz os seus frutos. A fé é transformadora, é influente, é poderosa e age concretamente, verdadeiramente, influenciando as nossas vidas. A fé nos move em direção a Deus, a fé nos move em direção uns aos outros. Quando nós estamos fracos, a fé nos sustenta e nos levanta. A fé é poder de Deus. A fé é conhecimento de Deus. A fé é comunhão com Deus. E nessa relação com Deus nós nos relacionamos uns com os outros. A Bíblia diz que nós somos filhos da fé. E como filhos da fé, nós somos herdeiros do reino de Deus. Fé é vida. Vida com Deus. Vida com Deus é fé. E quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais forte é a nossa fé. A Bíblia diz que nem todos têm o mesmo grau de fé. Nem todos têm a mesma proporção de fé. E quanto maior, quanto mais forte a nossa fé, mais nós compreendemos a verdade de Deus. Porque, na verdade, é o conhecimento de Deus que aumenta a nossa fé. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais forte, vigorosa, frutífera é a nossa fé. Porque a fé tem a ver com Deus. A fé é dom de Deus. A fé não pode ser fabricada por nós, por melhor que seja a nossa vontade. Por melhores que sejam os nossos propósitos, nós não podemos fabricar a verdadeira fé. Ela é dom de Deus. Foi dom de Deus para nos salvar e é dom de Deus para sustentar a nossa comunhão com Deus. E a palavra de Deus nos responsabiliza
com relação ao grau da nossa fé. Nós precisamos firmar a nossa fé, nós precisamos aumentar a nossa fé, nós precisamos tornar a nossa fé frutífera. De que maneira? Conhecendo a Deus. E como é que nós conhecemos a Deus? Buscando a Deus todos os dias. Deus está totalmente disponível a nós. A sala do trono de Deus está plenamente aberta para a nossa aproximação de Deus. A Bíblia diz que Jesus, pelo seu sangue, abriu um caminho vivo de comunicação com Deus. E nós somos convidados e nós somos instados a entrar por esse caminho que Jesus Cristo abriu pelo seu corpo, pelo seu sangue, para estarmos na presença de Deus. E quanto mais nós buscamos a Deus em oração, mais cresce a nossa fé, mais ela se fortalece. A fé é como uma seiva que sustenta a árvore. Quanto mais a árvore estiver próxima das águas e estiver plantada em um terreno rico de nutrientes para ela, mais ela cresce, mais ela se fortalece, mais ela frutifica. É assim conosco com relação a Deus. A salvação, ela é absolutamente de graça, mas a santificação, ela é tanto de Deus quanto de nós. Nós somos responsáveis diante de Deus pelo crescimento e fortalecimento da nossa fé. Quanto mais nós olhamos para Deus, mais nós somos iluminados, diz a palavra de Deus. E quanto mais um rosto é iluminado pela glória de Deus, maiores virtudes nós teremos. Mais poderosa será a nossa fé. Deus diz: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros. Nós temos uma responsabilidade. Fomos salvos pela graça, mas somos responsáveis pela nossa santificação. Deus está disponível o tempo todo para nós nos aproximarmos dele. O seu poder está disponível a nós. E se nós não agirmos responsavelmente com relação à nossa fé, nós nunca vamos conhecer quem de fato o nosso Deus é. Nosso conhecimento será sempre superficial. Há crentes verdadeiramente convertidos que, quando eles falam a respeito das realidades espirituais,
parecem crianças balbuciando. Não sabem nada. São fracos. São agitados por toda sorte de doutrinas. São agitados por paixões. Pecam com facilidade. Caem em tentações bizarras. Têm fantasias imorais. Não têm conhecimento da palavra de Deus. Não sabem dar razão da sua fé. Mas são crentes. Deus diz na sua palavra que Ele tem filhos que não o conhecem. Mas Deus quer que nós vivamos plenamente felizes, plenamente alegres, plenamente seguros, plenamente realizados. Mas isso depende da fé. Depende do conhecimento de Deus. Além da oração, nós precisamos diariamente ler, estudar e meditar na palavra de Deus para saber quem é Deus e o que Ele quer de nós. A palavra de Deus é alimento para a fé. Os discípulos pediram para Jesus: dá-nos fé. E o que nós estamos fazendo com relação à nossa fé que Deus nos deu? Nós estamos querendo, de fato, realmente, sinceramente, mais fé? É arriscado pedir mais fé a Deus. É arriscado. Deus nos trata personalizadamente, individualmente. E de repente você é aquele tipo de pessoa que, se pedir a Deus mais fé, Ele vai te dar problema. Ele vai te dar dificuldade. Porque às vezes, para fortalecer a fé, é necessário sacrifício. São as adversidades que provam e fortalecem a fé. Mas esse fortalecimento da fé é algo tão fantástico, tão fascinante, tão maravilhoso, que vale a pena. Vale a pena. Então faça da fé um dos principais pedidos, uma das principais súplicas da sua oração. Busque o crescimento da sua fé na palavra de Deus. Busque o crescimento da sua fé na participação da ceia do Senhor, nunca negligenciando a Santa Ceia, mas se preparando para participar dela dignamente, com todo o empenho, com toda a diligência,
E eu vou interromper. Eu ainda não terminei de falar sobre a fé. Mas nós hoje temos participação na Santa Ceia do Senhor e temos a escola dominical. Vamos orar?